vai ser uma mini palestra sobre os traços de similaridade entre um político de sucesso e os traços que o DSM-4 traz do psicopata, para que nós analisemos até que ponto o antissocial possa vir a ter sucesso numa campanha eleitoral onde eventualmente ele participe. Passa a ser preocupante a partir do momento em que venhamos a interpretar como possível a eleição de um antissocial. Então vamos lá. Uma sociedade psicopática, breve estudo comparativo entre o perfil do político vitorioso e o transtorno da personalidade antissocial, vulgarmente conhecido como psicopatia. É mistério que se diga, a princípio, que toda regra admite exceções. Então nós não podemos chegar e dizer, mesmo que nós venhamos a concluir que os traços psicopáticos estabelecidos pelo DSM-4, eles são aqueles mesmos traços exigidos para um político ganhar uma eleição. Existe exceção. Então nós temos bons políticos, felizmente no Brasil, ainda que não seja uma grande maioria. Então vamos iniciar. Primeiro, eu já fiz esse teste em sala de aula, nem todos estavam. Eu peço que quem já participou não responda. Quem já viu esse teste? Quem já viu aqui eu fazer esse teste? Sobre postura, vestimento, já fiz aqui com vocês. Pela postura corporal e pelas roupas, eu queria que vocês arriscassem dizer a atividade desse rapaz. Quem aqui acha que ele é político? Por essa postura. Uma pessoa acha. Respondam, não se preocupem de errar. Uma colega acha que é político. Quem acha que ele é um advogado? Ele possa ser um advogado. Quem acha que ele possa ser um juiz de direito? Depois eu vou perguntar por quê. Quem acha que ele possa ser um empresário? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nenhuma das respostas. Quem acha que ele não é nenhum desses? Só você. Aqueles que não acharam nada é porque já participaram do teste, já sabem a profissão dele. Você acha que ele é o quê? Entre político e empresário. Você? Político e advogado. 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 Empresário. Vendedor de quê? De picolé. Você? Empresário. Você? Empresário. Vocês duas. Alec. A última, nenhuma das respostas, por quê? Você acha que ele é o quê? Um artista de cinema? Cara de pastor. Você acha que ele é um pastor? Você? 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 Empresário. É um político. Advogado. Empresário. Mário? Empresário. Vamos ver quem é ele. Ele é conhecido. Não está ali a resposta, mas vamos ver. Eu apresentei a vocês aqui a foto de um cara conhecido como Ted Bundy. Ted Bundy é um dos maiores assassinos de mulheres, psicopata antissocial diagnosticado americano. Ele se defendeu e ele é responsável por um dos discursos mais terríveis da história do mundo. Mas se você visse ele mais de perto, eu acho que você daria uma posição maior a ele. Porque ele tem aquela pose de poder. Ele chega a dizer que quem tem uma pessoa implorando pela vida a seus pés, tem direito sobre a vida e a morte. E uma pessoa nessa situação se sente Deus. Então ele disse que matava por prazer. Nunca tive pena delas, ele disse. E diz que o prazer dele era ver uma pessoa implorando aos seus pés pela vida. Nós sabemos que o estudo do antissocial, ele nos traz preocupações porque ele traz traços que são cada vez mais atuais. Traços eventuais que alguns de nós temos.
O professor Franklin bate muito isso nas aulas dele de psicopatologia. Eu tenho a honra de ter sido aluno dele de psicopatologia. Né? Então, nossa preocupação é a partir de quando o portador desses traços possa ter uma maior chance de sucesso numa empreitada política. Então, vamos ver. Portador do transtorno da personalidade antissocial apresenta indiferença e insensibilidade aos sentimentos alheios. Um político de sucesso, via de regra, esquece das promessas de campanha e da miséria visitada na campanha. Para nós, que nos consideramos normais, apesar de termos nossos traços de transtorno, nossas ansiedades, nossas frustrações, é muito difícil adentrar a uma favela e ver pessoas que são especiais, que têm deficiências físicas, que precisam ser transportados nos braços, porque às vezes não têm dinheiro para comprar um par de muletas. Eu digo porque eu já me envolvi em campanha política e resultado da história, ao invés de comprar votos, perdi a eleição e ajudo até hoje pessoas que eu sei que não votaram em mim, por pena. Sou muito criticado por algumas pessoas contemporâneas na classe política. Sabe que vendeu o voto para fulano, mas o cara está morrendo de fome. Eu era o contrário. Durante a eleição eu parei de ajudar para não parecer que estava comprando votos. E de vez em quando chegavam lá na porta e faziam: não acaba não essa eleição, doutor, ajudazinho que o senhor dá a gente. Não bati na porta de ninguém a quem eu tivesse feito favor. E ouvi críticas de colegas assim, vitoriosos, que diziam: Raimundo Palmeira é quem mais fez júri de graça. É um imbecil você, não vai atrás, porque nós botamos na cabeça que o político ladrão é só o que dá dinheiro pelo voto. Não. Venda e compra de votos significa a troca de qualquer vantagem. Aquele médico que está sentado no seu consultório, senhor da vida e da morte, cadastrando a quem ele atende de graça, é um comprador de votos, pior do que o que dá o dinheiro. Porque ao cadastrar o seu paciente que atendeu de graça e a ligar cobrando favor, ele está dizendo assim: a sua vida está na minha mão, você pode precisar de mim depois. Isso não é favor e não é caridade. Isso é ato psicopático de poder, de sentimento de poder. Vejam bem, político de sucesso promete o que nós mais vemos nas campanhas: promessas de felicidade, promessas de mudança, e depois esquece. Mas o traço mais marcante é essa indiferença, porque o cara numa campanha política visita toda a miséria do Estado, toda a miséria do país, convive de perto com dores que você acha que não aguentaria, não suportaria se fossem você. Aí depois o cara ganha a eleição e se esquece. E esses são os que ganham, são os que têm a memória menor. Então, me preocupa quando eu vejo essa possibilidade facilitando a candidatura de alguém. Vamos ao outro traço. Irresponsabilidade e desrespeito por normas, regras e obrigações sociais. O político de sucesso não hesita em não cumprir compromissos e desrespeitar convenções na busca do voto. Quando ele compra votos, quando ele joga injúrias, calúnias contra um concorrente, ele está demonstrando indiferença completa com o futuro daquele outro, daquele concorrente, mesmo daquele povo ao qual ele está enganando. Nós temos histórias em Alagoas, não vou citar nomes, peço que não cite quem souber, mas histórias de um político que saía no interior do estado, nos lugares mais remotos, com uma máquina de costura, há anos atrás, em cima de um carro. E ele dizia assim: essa máquina vai para a dona fulana do município tal, a sua vem depois da eleição, tá vendo? Já estou entregando. Faziam festa para a passagem da máquina de costura e o cara tinha todos os votos, não voltava mais lá. Sabe por quê? Porque na outra eleição a máquina já ia para a rua vizinha. Então, quer dizer, isso é uma demonstração de indiferença. Hoje a gente tem de uma forma diversa, mas a gente tem no dia a dia essas promessas mirabolantes, não é? E a credibilidade. Lembre-se que o antissocial é facilmente um grande sugestionador. Envolve, né? E a coisa mais fácil é você adquirir o voto quando você gera uma suposta empatia, porque ele não tem empatia nenhuma, mas ele desperta a empatia do outro, desperta a simpatia, não é? Então vamos para outro traço, para outra comparação. Relacionamentos, embora não haja dificuldade para estabelecê-los, as relações são objetais.
Quando a gente fala de relações objetais, lembra logo daquele homem galinha que vive cheio de namoradas, que não ama ninguém, não sofre por amor, apesar de que quando é necessário ele demonstra sofrer muito. Mas vamos ver o político de sucesso, rompe facilmente seus compromissos de apoio da campanha e muda facilmente de amigos. Já observaram como cada eleição vitoriosa há uma mudança muito grande na equipe de apoio do político? Como cada político que vence, em sua grande maioria, deixa atrás um rastro de desiludidos? Era meu amigo, olha, agora está botando os adversários com ele. Porque é descartável aquela pessoa que ele precisa para subir. Se viu de escada, atingiu seu objetivo, joga fora no lixo. Professor, e às vezes até o pessoal do gabinete, eles... Não pode observar, de gestão para gestão há uma mudança completa. São raros os políticos que mantêm durante os de sucesso, os que são eleitos, porque os que perdem, a gente pode falar que foram traídos, pode ter 1001 motivos, mas aqueles que ganham, que você consegue ver o cara 3, 4 mandatos com aquela mesma base de apoio. Sempre sai uma lista de decepcionados muito grande, uma legião atrás. Então, as pessoas eles se relacionam como objetos, não é? Vamos a outro traço. Baixa tolerância a frustrações e baixo limiar para descarga de agressão, inclusive violência, é uma característica dada pelo DSM-4 ao portador do transtorno da personalidade antissocial. Político de sucesso, construtor de bravatas. É para como é fácil eles se apresentarem como machão, poderoso, corajoso, que não leva desaforos para casa. Muito dificilmente você vê um dos políticos que fazem sucesso chegar ao palanque para contemporizar uma situação. Tem que demonstrar a bravata ali em cima. Observem a criminalidade política, os crimes por divergência de ideologia, como acontece na órbita política. Como é fácil o ato de violência a uma classe política dominante. Isso em qualquer lugar que você esteja. Não estou falando de Alagoas não, estou falando do Brasil, estou falando do mundo moderno. Muito mais fácil você encontrar criminalidade violenta dentro da órbita política do que, por exemplo, dentro da órbita empresarial. Você encontra criminalidade só financeira. Na órbita política você tem encontrado muito a criminalidade violenta e financeira. Então, a baixa tolerância às frustrações advém para ele também muito do exercício do poder, da incorporação do poder. O poder corrompe mais facilmente aqueles que não têm uma estrutura sólida de superego. E é o que falta justamente ao antissocial. É muito mais fácil de construir seus planos enganadores quando o indivíduo não tem a empatia com alguém, quando o indivíduo é indiferente ao sofrimento alheio e muitas vezes não admite ser contraposto, não admite ser contestado. Isso é muito característico dos detentores do poder político. A contestação implica, via de regra, numa perseguição. É muito difícil nós vermos o exercente do poder, existem, mas o exercente do poder sentar com o adversário para ouvir o que ele tem a dizer. Via de regra, a crítica política gera uma patada, uma pancada de volta. Ele não só não tem uma autocrítica, como ele não sabe administrar a frustração. Então é muito característico com o psicopata. Vamos para mais traços. Ausência de remorso e alta capacidade de oferecer racionalização. Eu uma vez em criminologia, minha gente, professor Franco, eu dando aula sobre antissocial e alguém me perguntava se o DSM-4 não tinha uma incoerência. Por quê? Quem racionaliza, a racionalização é um processo psicológico do indivíduo para evitar a ansiedade gerada pelo medo da culpa. Aí o cara disse, mas se o senhor está batendo, se o DSM-4 lá dá a entender que o antissocial não tem superego, como é que ele racionaliza? Mas observe que o DSM-4 fala em oferecer racionalização, não é em racionalizar. Ele oferece desculpas plausíveis para situações que não são aceitas. Ele apresenta a racionalização. Tipo,
a minha melhor amiga, aquela companheira, confidente, que sempre disse a mim: Raimundo, você é o meu pai, eu tenho você como um pai. Quando eu tenho uma discussão com minha esposa, conto a ela. Quando ela tem uma discussão com o namorado, conta a mim. Cria-se na pessoa normal, dentro dos seus critérios de limitações da normalidade, cria-se o quê? Cria-se uma relação de afeto quase paternal, não é? Via de regra. E não há a indiferença. Se ela sofre, eu sofro. Vamos um dia com um problema, ou eu em casa, ou ela com o seu namorado, tomar uma cerveja. E aí lá chegando tem música. E ela me chama para dançar. E nesse chamar para dançar, eu confundo um beijo dela e lhe devolvo um beijo lascívio. Um beijo lascívio, um beijo apaixonado. O que se chama vulgarmente o beijo de língua, não é? É um beijo. Eu, cidadão normal, posso racionalizar para mim. Tipo, eu tinha bebido. Bato muito nisso, minha gente. Tenham cuidado com as pessoas que agem violentamente quando bebe. Bebida não muda ninguém. Bebida quebra freios. Faz com que o indivíduo se mostre como é, sem o mais mínima discriminação à orientação sexual. Eu vou dar só um exemplo. Nós homens, dentro daquela formação machista às vezes, por exemplo, quem não é discriminador, eu tenho amigos homossexuais, pessoas maravilhosas, que mesmo na órbita da faculdade, o professor Frank tem também amigos aqui, pessoas ótimas, maravilhosas. O fato de o cara não ter o mesmo gosto que eu tenho, não significa que vai ser meu inimigo, porque senão era inimigo de todas as mulheres, porque elas gostam de uma coisa diferente do que eu gosto, não é? Então, quando eu vou deixar de gostar de um cara porque a atração sexual por ele é diferente da minha, então eu não vou gostar de mulher nenhuma, porque a atração sexual dela é diferente da minha. Mas veja bem, mas nós homens temos muito uma coisa. Quando o cara diz: ah, fulano de tal, o problema não é o cara ser homossexual, não é o cara ser heterossexual. O problema sério é o cara recalcar a sexualidade. Homo ou hétero, quem recalca é uma peste, não presta. Mas não presta por culpa dele não, porque a sexualidade está lá dentro, batendo, querendo sair, é tensão, e toda tensão precisa de um canal para explodir, aí explode dando coice, patada, tratando mal as pessoas, humilhando os subordinados, tentando matar o que ele tem no outro, não é? Mas as pessoas dizem muito o quê? Ah, aquela pessoa vive dizendo que pegou as meninas todas do mundo, que não pegou, dá cachaça a ele para ver se ele gosta mesmo de moça. Por quê? Porque quebra freio. Quebra freio. A gente se revela como a gente é. Não é? Tá lá o namoradinho, não pode beber que dá tapa na boate. Vai dar tapa em você, com certeza. Ele é violento por natureza. Recalca a violência dele, e quando explode, o professor Frank, que me dê razão ou não. Então vejam bem, como eu dizia, ele racionaliza assim, oferece racionalização. Aí vem Cíntia falar comigo e diz assim: mas Raimundo, você deu um beijo lascívio naquela garota que tinha você como um pai? E aí eu digo, também do jeito que ela se encostou em mim, qualquer um beijava, qualquer um não beijava não, com aquela linha de... Eu ofereço para fora. Mas sabe o que vai acontecer? Se eu sou um antissocial, quando ela encostar de novo, eu beijo de novo. E vou dar a desculpa da bebida. Eu me aproveito de novo. Se eu sou uma pessoa normal e perdi a linha, eu vou ficar arrasado. E vou tentar me convencer disso, de que ela tinha bebido demais, tinha passado. Eu não estou oferecendo racionalização, eu estou racionalizando. No caso do antissocial, ele está oferecendo para a Cíntia, para enganá-la. Não, foi ela, mas ele não está sentindo nada, é indiferente. Então vamos lá. Ausência de remorso e alta capacidade de racionalização. O político de sucesso tem sempre uma justificativa para seus atos mais inaceitáveis. É sedutor, envolvente e convincente. Vocês já viram um político vitorioso, denunciado numa fraude, pegar o microfone e dizer assim: meus eleitores, me perdoem, eu caí na tentação, eu errei aqui. Olha, eu administrei errado, houve isso, eu tenho culpa, eu agora vou tentar sanar, fazer um trabalho melhor, vou me defender na justiça, mas eu vou tentar melhorar, porque eu estou sofrendo, eu peguei esse dinheiro que não devia pegar, eu estou devolvendo ao cofre público. Já viram? Não, ele sempre racionaliza, não fiz. E não hesita em jogar a culpa para o inocente. Eu não vejo o traço mais característico
do que esse psicopático em relação a alguns políticos, a vários políticos. E a falta de remorso. O cara faz, no outro dia o cara está na festa melhor que tem, sacaneou, jogou um assessor às vezes inocente para responder um processo por ele, e de noite tem uma solenidade, o cidadão está lá, vestindo o melhor terno, vestindo a melhor máscara de homem honesto e se divertindo, independente do outro estar mofando na cadeia. Via de regra dá até as costas, não aparece nem lá mais para não ser vinculado. Não apresentam remorsos de jeito nenhum. Se mudou de equipe e traiu alguém, precisa do voto. É fascinante como eles chegam lá e conseguem convencer o cara a apoiar de novo, para dar um novo chute. Às vezes 2, 3 vezes. E a gente sempre diz de fora, apoiou porque é burro. Não, apoiou porque foi envolvido. Na história da compra de votos, me perdoem, mas eu tenho uma concepção diferente da politicamente correta. É moda se dizer que o médico comprador de votos, bandido criminoso, que faz cadastro, esse médico é tão criminoso quanto o outro que naquele político. E vou dizer por quê. Me envolvi numa campanha política e recebi um ensinamento de um senhor bem humilde na beira da grota do Benedito Bentes. Eu ia muito lá conversar, dizer o que era que eu queria fazer, sentava no chão. Eu ficava até com pena que ele mandava comprar uma cerveja, e eu queria mostrar bem mesmo que eu não estava dando favor, que eu não estava fazendo nada. Eu tomava a cerveja dele morrendo de pena. Que ele às vezes tinha, dizia, você paga uma, eu pago outra. E sentava aquela roda de pessoas, e um dia ele me disse, olha doutor, o senhor não vai ganhar a eleição não. Sabe por quê? O senhor vem para aqui e senta com a gente. Doutor fulano de tal, não fala com ninguém, aí faz assim, uma semana antes meu pessoal vem aí pagar o voto, vai ganhar, mas não deu outra. Eu contava com 300 votos dos amigos que a gente tocava violão, ele tocava um violão na boca da grota. Naquela região onde eles votavam, eu tive 5 votos, e a família desse senhor. Aí ele fez, do jeito que o senhor chega, não ganha voto não. Pobre não vota em pobre. Mas sabe o que é? O povo, culturalmente, acha bonito, se projeta. Vou dar um exemplo concreto. Esse que vendeu o voto e que diz que vendeu porque foi enganado, bote no seu quintal, para limpar o seu quintal, durante um mês. E não pague os direitos trabalhistas para ver se ele é enganado. Se ele não sabe onde é a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho. Ah, é analfabeto para vender o voto, mas não é para reclamar os seus direitos. Não é? Então, está certo em reclamar os seus direitos. Mas está vendendo o voto porque quer. É por isso que o legislador, quando estabeleceu o crime, estabeleceu de quem cumpre e de quem vende. Só que nunca cumpre. Quem vende é sempre um coitado, é nada. Quem vende está projetando a sua necessidade de poder naquele poderoso que desfaz até do instrumento, da arma mais forte que o cidadão tem para se defender, que é o voto. Mas o processo de identificação. Muito grande. Muito grande. Eu apoio o bandido, porque o que eu queria, na realidade, era seu bandido. Quantas vezes eu um jovem dizendo, se fosse eu fazia diferente, fazia era pior. Aí você para e pensa, pô, eu tenho que arrumar. Inclusive, professor, esses processos explicam até o amor bandido, né? Explicam até o amor bandido, né? Esses processos, né? Mas é a identificação. A gente vê muito esses exemplos, você vê muito interessante, da questão de que o cara é analfabeto, o cara é ignorante, mas não é para reivindicar nada, não é para as mínimas coisas, só é para a questão de é um cara puro, parece que é uma pessoa pura e vendeu o voto. Mas não, é porque político ganha voto, ganha, na minha opinião, são esses caras que se colocam numa posição de poder total dele. Pobre no voto, pobre. Aquele cara que fazia carnaval já dizia isso. Quem gosta de matéria é intelectual, o pobre gosta de luz. Não, verdade absoluta. É isso. Outro, crueldade e sadismo. Observaram como uma grande parte dos chamados políticos de sucesso são vingativos? Quando eu falo em vingativo, não é só matando o professor Franklin, é perseguindo quando chega ao poder. A política é uma arte que dá a condição até de agregar inimigos. Mas vocês observaram a necessidade que tem da perseguição? Eles agregam os que têm poder de fazer mal a eles, mesmo tendo sido adversários. Mas os pequenos seguidores são sempre tratados a pão e água.
Não há necessidade de agregar. Então você vê assim uma crueldade muito grande. É um traço antissocial. É outro fator que nós podemos identificar. Olha, eu botei o gatinho ali, preparando. Agora esse cachorro vai se ver comigo, ó, se vingando lá com a arma em punho, né? Chegou a hora da revanche, eles cansaram de apanhar, levar mordidas e outros tipos de violência. Matador de aluguel, gatinho. Relações objetais. Normalmente envolvidos em inúmeras aventuras sexuais. Já observaram como o poder traz em volta, pululam em volta como mariposas do poder. Isso não acontece só com político, não. Isso você encontra em todas as pessoas que exercem o poder. Você chega no interior, juiz de direito, delegado de polícia, promotor de justiça, pode ser feio, velho e aleijado, as moças mais bonitas da cidade estão gravitando em volta atrás. É o poder que atrai. Um cara que já tem uma base antissocial, como detentor de um cargo político, observaram que atrás de cada escândalo financeiro desse tem um escândalo sexual, de orgias. Brasília. Podem observar, atrás de cada escândalo financeiro desse tem uma orgia, tem um escândalo sexual. Então, outro traço de referência. Ainda tem mais traço. Finalmente, o traço principal de referência entre o antissocial e o político de sucesso é o poder, o alto elevado poder de sedução. O antissocial se caracteriza por ser extremamente envolvente e extremamente sedutor. O político, para ganhar a eleição, ele precisa gerar essa aparente empatia, professor. Então ganha quem fala melhor, ganha quem chega melhor, ganha quem promete melhor, ganha quem ludibria melhor. A política no Brasil é isso hoje. Eu quis encerrar essa pequena demonstração com uma frase de Che Guevara, onde ele diz assim: sonha e serás livre de espírito, luta e serás livre na vida. Enquanto a gente não começar a formar uma cultura diferente, a mostrar o que se busca, o que se identifique, esses traços de periculosidade que fazem hoje o político de sucesso, a gente vai continuar a ser administrado por pessoas que, se não estivessem no exercício do poder, estariam facilmente nos bancos dos réus. E nós temos visto que vários deles, até no exercício do poder, continuam chegando ao banco dos réus. Aí se diz, nunca se cometeu tanto crime na órbita política. Não, a diferença é que hoje a gente está vendo aqueles que cometeram os crimes, porque há uma abertura maior, porque há um processo de democratização no país. Ainda temos resquícios de uma ditadura, mas de uma ditadura já não mais militar, de uma ditadura daqueles que se julgam donos da lei, de nós, juristas, aplicadores do direito. Isso é bastante preocupante. Porque eu estou falando dos traços psicopáticos lá na política. Mas é preciso que nós vejamos que de anos para cá se aplica a lei como quer para quem quer. Nunca no Brasil se viu tanto aquela frase: para os amigos, os favores da lei. Para os inimigos, os rigores da lei. E para os indiferentes, a lei seca. Então é preciso que nós comecemos a mudar essa consciência. É preciso que nós sonhemos. Porque quem sonha começa a planejar suas ações. Mas é preciso que nós identifiquemos esses traços em cada indivíduo. E que nós tenhamos essa possibilidade de, no momento de escolhermos com os nossos votos, nós virmos até onde há autenticidade e até onde esses traços vão fazer com que nós levemos um psicopata ao poder. Então fiz essa breve palestra no sentido de alertar a gente, no sentido de mostrar que a psicologia, quem cuida de antissocial não é a psiquiatria não, minha gente, é a psicologia. Transtorno de personalidade, psiquiatra, teoricamente é analfabeto, porque a faculdade de medicina não trata com isso. Com nada disso. Então eu quis mostrar como a psicologia vai além do direito. Até na política, até no nosso dia a dia, ela está. Então, como se aplicar um direito sem entender um comportamento? O direito é escravo da psicologia. Era isso que eu tinha a passar para vocês. Eu passo ao professor Franklin a palavra agora. Obrigado. Vou botar. É justamente trazer pessoas que trabalham, que entendem um pouco da psicologia, entendem um pouco, não é o caso do Raimundo, que é uma pessoa que há muitos anos estuda,
para demonstrar que o pensamento nosso, meu e Liécio, na época, quando a gente fazia parte de outra faculdade, não tinha psicologia, era justamente tentar essa integração entre psicologia e direito. E eu quero dizer a vocês que isso me deixa muito satisfeito, porque a gente tem conseguido isso. O aluno nosso que sai de uma graduação e sai de uma pós-graduação, ele leva essa mensagem que não existe, não vai existir justiça nunca se você não compreender aquela pessoa que faz a passagem lá no criminal. Então é impossível se fazer justiça se eu não sei que aquela personalidade cometeu aquele crime a partir de uma doença mental. Então, a gente tem um sistema altamente punitivo, eu acho, que é o tipo punitivo destrutivo, que precisa ser mudado. Precisa ser mudado porque até hoje a gente deixou segurança pública como sendo algo de responsabilidade única do governo. E segurança pública é uma obrigação nossa, tem a ver com a sociedade, que a gente paga por a gente que vive a realidade. Quanto mais a psicologia estiver junto, em termos de Alagoas, a gente consegue isso. Foi uma luta difícil no início, muito difícil no início, mas de 2004 até hoje a gente tem conseguido, pelo menos, ter pessoas da psicologia junto aos operadores de direito em vários setores. Né? Agora a gente vai ter uma unidade de referência. Tudo indica que vai ser uma unidade de referência que vai ter um trabalho mais importante que o cargo que ele tinha antigamente. Se isso for verdade, é um espaço enorme para o professor jurídico. Dentro do setor de psicologia do foro, na época do desembargador, o Alcide Turmão foi um dos grandes incentivadores. Né? Se aquilo ali existe hoje, talvez uma das mãos mais poderosas tenha sido dele. Mas era uma luta absurda. Tem um setor de psicologia, para quê? Uma salinha aqui, que hoje em dia a gente percebe que o setor de psicologia é um setor que cresce a cada dia, é um setor que hoje em dia recebe estagiários de várias faculdades de psicologia. Isso foi algo que a gente conseguiu desde aquela época. Já houve um trabalho dentro dos conselhos tutelares e a proposta agora, que é o maior trabalho da psicologia, na minha opinião, o laboratório é conselho tutelar. Mas a gente não pode mandar um estagiário em um local onde não tem uma referência. Né? A gente não pode mandar um estagiário em um local onde não tem um psicólogo referência. Infelizmente, esse estagiário, hoje em dia, não está podendo fazer um estágio dentro desses conselhos tutelares. Mas vai ser uma realidade quando for admitido psicólogos chamados itinerantes. Vão ser pessoas que vão entrar no serviço para estar uma semana no conselho tutelar, uma semana no outro. Quando isso acontecer, vai ter que mandar estagiário. E onde a psicologia entra, não sozinha, porque não é possível isso, mas quando ela entra junto com o direito, futuramente com o serviço social, a gente vai conseguir melhorar muito essa sociedade. Até porque a sociedade é uma coisa feita por nós e a gente deixou que essas pessoas que criam leis, né, vão tentar falar sobre imputabilidade penal. Hoje a gente ia falar sobre um assunto, se o tempo pudesse, de classificação dos criminosos. Por que classificação? Pensem nisso. Classificação dos criminosos, imputabilidade penal, não foi mexido até hoje. Porque não é conveniente para o sistema. Se você prepara bem o psicólogo, o psiquiatra, o sistema penal, muitos absurdos que acontecem não vão acontecer. Então isso tudo é fruto justamente não é de uma ausência de profissionais que pensem nisso, tanto no direito quanto no serviço social, quanto na psicologia. Mas o poder político, esse poder político, não tem interesse nenhum em acontecer isso. Porque na maior parte das vezes essas pessoas que apresentam no mundo de ônibus, essas pessoas têm guarda-costas, então essas pessoas não têm que desenvolver nem traço de paranoia, porque vivem num ambiente protegido, pensam eles. Mas em relação a nós, realmente eles são protegidos. Então, quando a sociedade começar a pensar que aquela pessoa que sai do sistema penal, para ser ressocializada, ela primeiro precisa não ser destruída, a gente vai começar a mudar a sociedade. E esse é o maior papel da psicologia, que em breve vai estar tendo um poder muito maior dentro do sistema penal, até porque psiquiatras se formam cada vez menos.
Esse é um objetivo nosso dessa prática. Amanhã a gente continua, existem alguns assuntos importantíssimos para ser discutidos. E eu agradeço a vocês a presença e vamos amanhã de volta. Vocês que vieram, muito obrigado pela presença, tá? Voltem sempre. A gente tem uma supervisão aberta aí, tem alguns eventos abertos aí. Estou convidando vocês que fazem parte de outra faculdade de ciência, no dia 29 de agosto, tudo indica que no auditório João Sampaio vai ter uma mesa de discussão sobre homofobia. Grande discussão para a gente chegar ao consenso. Muito obrigado. Amanhã sim. Ok. Você que assiste a nossa palestra, hoje abrilhantada pelo professor Franklin Bezerra, você que é leitor e que é espectador desse blog do Raimundo Palmeira, na revista Gente da Gente, você acabou de ver uma palestra prestada aos concluintes da pós-graduação de Psicologia Jurídica do SESMAC, onde o professor Franklin Bezerra e o professor Liécio Pinheiro me deram a honra de convidar a ministrar essa palestra final em conjunto com o professor Franklin, até porque tenho a honra de ser professor também dessa pós-graduação, onde leciono criminologia. Estamos trazendo, a partir dessa turma e das demais que já concluíram, novos operadores da psicologia jurídica que vão engrandecer a aplicação do direito, porque o direito sem a psicologia é letra morta da lei. Obrigado pela sua atenção e por acompanhar esse modesto blog que tem procurado trazer temas de interesses relevantes para você que é da área de direito, para você que é da área de psicologia, de ciências sociais, para você, cidadão, cidadã em geral. Nós procuramos trazer o melhor para que não venhamos a perder o crescimento, os progressos da ciência no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Franklin Barbosa Bezerra, sou supervisor do estágio obrigatório do SESMAC, sou professor da prática supervisionada em psicologia, em pós-graduação em psicologia jurídica, e hoje nós tratamos sobre um assunto importantíssimo, que é a integração entre psicologia e direito, buscando justiça, buscando uma possibilidade de haver julgamentos cada vez mais significativos, haverem situações onde a gente possa avaliar as personalidades e aplicar a pena ou aplicar um regime de tratamento para isso aí. Então hoje foi discutido aqui no SESMAC, junto com o professor Raimundo Palmeira, justamente essa integração, essa necessidade do advogado, do operador de direito, ter um conhecimento de psicologia, para que ele possa tanto ajudar, quanto ele possa ajudar a esclarecer problemas que venham a acontecer decorrentes de crimes, quanto ele possa ter uma avaliação mais coerente e mais eficaz. Porque quando se fala de saúde mental, não pode se esquecer do tripé: serviço social, psicologia e direito. Direito é muito interessante, porque a psicologia está interligada com o direito e é muito importante. Tá, olhar para você que é melhor. Meu nome é Franciane Correia, sou psicóloga e estudante de psicologia jurídica do curso de pós-graduação aqui do SESMAC. E o curso vem oportunizar a possibilidade de dar uma formação continuada, de forma integrada entre psicologia e direito, oportunizando ações que de forma integrada podem possibilitar melhorias e qualidade na prestação de serviços dentro do campo jurídico.